A fisioterapia e a terapia ocupacional são elementos importantes na reabilitação do deficiente visual. Conversamos com o Dr. Pedro Carlos Arruda, formado em Ciências Sociais e Fisioterapia pela PUC de Campinas. Dentre os diversos assuntos, conversamos sobre sua experiência profissional alinhada à qualidade de vida desses pacientes. Acompanhe! Estamos aqui com o Dr. Pedro Carlos Arruda. Dr. Pedro é fisioterapeuta e trabalha com orientação e mobilidade para deficientes visuais. Boa tarde, Dr. Pedro. Conte-nos um pouco da sua trajetória. Minha trajetória, primeiro como fisioterapeuta, eu era vidente, que é assim como se denomina as pessoas que enxergam. Né? Eu fiz PUC de Campinas na década de 70, mais precisamente iniciando em 1974. Fiz meu curso normal quer dizer com visão, né? E gradativamente fui procurando me aproximar da área de deficiência visual, visto que eu era portador de uma patologia chamada retinose pigmentar, que dá uma degeneração retiniana contínua, levando em grande parte, em grandes possibilidades, à cegueira. Né? Fato esse que me levou a ter uma atenção especial, me voltando para a deficiência visual, com meus primeiros contatos nessa área, na Fundação Dorina Noil para Cegos, né? Que naquela época se chamava-se Fundação para o Livro do Cego no Brasil, onde eu fiz meus primeiros estágios de aprendizado na área e, posteriormente, em 1979, eu ingressei na Fundação para o Livro do Cego no Brasil como fisioterapeuta, né? Ainda enxergando. Então, eu pude ter um aprendizado bastante significativo no aspecto de deficiência visual, visto que eu tinha os dois lados. Eu era um subnormal, de visão subnormal, e num aprendizado com deficientes visuais subnormais e total. Né? O trabalho que eu pude desenvolver foi principalmente voltado a um autoconhecimento corporal dos deficientes visuais, um trabalho de postura, um trabalho de redução de curvaturas indesejáveis, um processo de alongamento que é sempre muito importante ser trabalhado no deficiente visual em função da sua tensão, que é maior do que a dos outros seres humanos, em função do risco de bater ou de queda que a deficiência visual implica. Né? Desenvolvemos ainda com muita frequência a orientação espacial, o equilíbrio, que é algo a ser bastante trabalhado com os deficientes visuais, e uma estimulação de sensibilidade dos membros inferiores, da propriocepção, melhoria das articulações de pé, tornozelo, joelho e coxo femoral e fortalecimento de todas as musculaturas dos membros inferiores, visando a dar mais estabilidade, equilíbrio e segurança ao deficiente visual. Certo. Então, a gente pode entender que é esse o trabalho do fisioterapeuta nessa área de recuperação do deficiente visual, de trabalhar os sentidos, orientação, mobilidade. Então, depois de todos estes sentidos, é que nós nos voltamos para trabalhar com a questão da orientação e mobilidade num sentido mais amplo, né? Onde o deficiente visual vai trabalhar com a marcha, vai trabalhar com aquilo que a gente chama de proteções superior e inferior, assim como vai aprender a usar aquilo que a gente denomina de guia vidente,
Guia vidente é aquela pessoa que enxerga, né, e que vai poder auxiliar esse deficiente visual, especialmente nos momentos de travessia de ruas e avenidas, né, proporcionando assim mais segurança ao deficiente visual. Posteriormente a isso, nós temos que desenvolver uma coordenação mais ampliada para o uso da bengala longa, né, que facilita profundamente a detecção dos obstáculos existentes no chão, no plano inferior, e essa bengala ela orienta, facilita e direciona o deficiente visual na sua caminhada, né? E é imprescindível também que o fisioterapeuta possa contar, ou o serviço de reabilitação do deficiente visual possa contar também com a participação e presença do terapeuta ocupacional, visando a ampliação das capacidades manuais e o aprimoramento da sensibilidade tátil, né? Que dessa forma facilita ainda mais o uso da bengala longa, assim como o aprendizado do braille ou ainda o uso da informática e ainda seus requintes, digamos assim, como, por exemplo, o aprendizado de instrumentos musicais, né, que pode ser um lazer muito bom para o deficiente visual. Certo, doutor. E quais são as dificuldades encontradas pelos pacientes quando eles iniciam o tratamento? Bom, as dificuldades primeiras são de aceitação da própria deficiência, né? Isso em especial quando o paciente é de visão subnormal, né? Essa aceitação é bastante difícil e, por ser difícil essa aceitação, é sempre útil, sempre importante que a gente possa ter um profissional de psicologia ao lado para ser um apoio importante nesse processo de aceitação e compreensão da deficiência visual por parte do paciente. Além desta deficiência de aceitação, né, nós temos as dificuldades naturais de medo que muitas vezes envolve a psique do deficiente visual, né, por medos de queda e de riscos e de se machucar, razão pela qual a gente precisa estar sempre desenvolvendo esses sistemas, essas capacidades de autoproteção inferior e superior e fortalecendo muito o seu equilíbrio, já que as nossas calçadas têm profundos desníveis que solicitam e exigem uma condição de equilíbrio e propriocepção bastante acuradas, né, para que não haja machucados, ferimentos e problemas no corpo como um todo. Certo. Eu acredito que ainda falta assim, um pouco do desenho universal inserido na nossa, assim, na política de construção de integração social de deficientes visuais, idosos, deficientes físicos. Nós temos evoluído bastante nas últimas décadas, né, nos últimos 30 anos. Nós temos bastante evolução nesse sentido da superação das barreiras arquitetônicas, né? Porém, sem dúvida, ainda existe bastante coisa a ser superada. E estamos aí trabalhando gradativamente para que possamos minimizar essas dificuldades, essas barreiras existentes. Certo. E doutor, em relação ao profissional que tenha interesse em atuar nesta área, o que é necessário? Então, com relação ao fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, hoje existe uma abertura maior oferecida pelo SUS, né,
que faz uma associação junto às prefeituras dos diversos municípios, né, facilitando que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com a devida formação possam atuar com os deficientes visuais, né. Ocorre que as nossas universidades ainda não oferecem com frequência, né, o trabalho de conhecimento do fisioterapeuta trabalhando com o deficiente visual e o aprendizado do uso da bengala longa e, portanto, da orientação e mobilidade, né? Acreditamos que com essa abertura e facilidade que o SUS, associado às prefeituras, passam a oferecer, novos fisioterapeutas e novos terapeutas ocupacionais vão se interessar um pouco mais pela atividade, desenvolvendo essas ações mesmo em municípios de pequenos portes, municípios de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, né? E dessa forma oferecendo esse serviço e fazendo com que o deficiente visual possa se fixar na sua região de naturalidade, sem a necessidade de vir para os grandes centros urbanos para desenvolver a reabilitação de deficientes visuais. Logicamente, ainda carece de oftalmologistas especializados em visão subnormal, mas acreditamos que estes profissionais possam estar instalados em municípios de médio porte, ou seja, de 200 a 300 mil habitantes, né, onde os deficientes visuais possam fazer reabilitação nos seus pequenos municípios e usufruírem da atenção e dos cuidados dos oftalmos especializados nesses centros ou nessas cidades de médio porte, né? Dessa forma, ampliando e conquistando mais independência e condições de integração social e profissional para o deficiente visual. Certo. E, doutor, na prática, como que tem sido feito esse trabalho do SUS junto às prefeituras? É um processo relativamente recente, né? Eu sou da Prefeitura de São Paulo, pertenço à Secretaria da Saúde de São Paulo, sou do CER4 Flávio Gianotti. CER4 é Centro Especializado em Reabilitação 4. Esse 4 significa visual, auditivo, físico e cognitivo, né? Por isso 4. Né? Os nossos centros de reabilitação da Prefeitura aqui em São Paulo, eles contam com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos e o médico oftalmologista especializado em visão subnormal, né? Portanto, são centros mais complexos, né, que oferecem toda uma gama de serviços voltado para o deficiente visual e ainda posteriormente a sua possível colocação no mercado profissional, né? Esses centros têm se ampliado aqui na cidade de São Paulo, né? E agora nós estamos lutando e desejando que isso se amplie para todos os centros, seja de médio e pequeno porte, com esse apoio do SUS. Certo. Doutor, e voltando a falar sobre os estudos acadêmicos que objetivem ampliar a atuação do fisioterapeuta e tanto do terapeuta ocupacional nessa área de reabilitação do deficiente visual, qual seria então a solução para que esses estudos melhorassem, em sua opinião, que tivesse mais acadêmicos estudando a respeito? Então, os caminhos possíveis são ou o curso de fisioterapia nas deficiências visuais dentro do currículo tradicional,
né, de formação do fisioterapeuta, ou ainda como uma especialização pós-formação. Então, teriam essas duas possibilidades, né? E da mesma forma com relação ao terapeuta ocupacional, né? E dessa forma, então, deixando o fisioterapeuta mais hábil a desenvolver esse trabalho. Correto. E vamos falar um pouquinho agora, doutor, sobre o cão-guia. A gente sabe que dentre as dificuldades que envolvem a utilização dessa ferramenta, a gente pode citar a fila de espera por um cão e também o tempo de treinamento, que, pelo que eu vi, leva de 1 ano a 2 anos. Quais outras dificuldades o senhor pode mencionar a respeito? O cão-guia é ainda algo que está nascendo no Brasil, é uma semente, né? Nós já temos alguns deficientes visuais, aproximadamente um número de 100 deficientes visuais no Brasil que fazem uso do cão-guia. Aqui em São Paulo, especialmente, nós temos o grupo chamado Instituto Íris de Cães-Guias, fundado pela Thaís Martinez, que é uma deficiente visual total e que conquistou, inclusive, a possibilidade do cão-guia fazer uso dos metrôs e ônibus urbanos, né? E isso permitiu que houvesse uma ampliação do uso do cão-guia na cidade de São Paulo, né? Nós temos algumas dificuldades ainda na instalação de canis especializados e profissionais técnicos especializados na formação desses cães, né? Razão pela qual nós ainda estamos trabalhando e maturando nesse sentido. Já percebemos que podemos ter algum apoio do governo do estado de São Paulo, numa associação com a Faculdade de Veterinária da USP, que já nasceu uma sementinha de atenção nessa direção. E temos conhecimento também que no nível federal, né, já existem sementes dessa possibilidade de canis de cães-guias junto a institutos agrícolas, junto a escolas agrícolas, né? A primeira dela a se começar esse trabalho foi no estado de Santa Catarina, na cidade de Camboriú, né? Que ainda está no princípio, e temos também uma segunda semente no estado de Minas Gerais, na cidade de Muzambinho, né? Que também tem uma escola agrícola e que está fomentando a possibilidade de criação dos canis e formação de cães-guias. Enquanto isso não se torna concreto, o Instituto Íris de Cães-Guias tem uma relação com a Leaders Dog for the Blind, instituição americana no estado de Michigan, na cidade de Rochester Hills, né? Um grande instituto de cães-guias americanos, né? Que oferecem algumas vagas para brasileiros no transcorrer do ano, né? Essas vagas anteriormente eram gratuitas, né? E posteriormente a 2008, com os problemas econômicos americanos, eles passaram a cobrar também esses nossos deficientes brasileiros que para lá vão, né? E isso dificulta um pouco mais que tenhamos mais deficientes visuais com cães-guias no Brasil. E nós continuamos a nossa luta na ampliação de termos nossos próprios canis, nossos próprios técnicos, nossos próprios profissionais,
para desenvolvermos esse trabalho no Brasil. E sempre na expectativa do apoio do governo federal, estadual e municipal para podermos crescer nesse sentido. Certo. E, doutor, o deficiente visual que tiver interesse em ir aos Estados Unidos para ter esse treinamento, o que ele deve fazer? Ele deve entrar no site do Instituto Íris de Cães Guias, né, e aguardar a possibilidade de ser chamado. Existe um número bastante significativo, bastante grande, de deficientes visuais que têm essa pretensão, e nós, do Instituto Íris, ainda não temos tantas condições de satisfazer a tantos deficientes visuais quanto a expectativa por eles desenvolvida. Entendi. E, doutor, falando no cãozinho, não é qualquer raça que pode ser treinada? Ou isso não é uma obrigatoriedade? Pode ser qualquer raça de cachorro? Pela experiência histórica desenvolvida, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, isso começou primeiro no pós-guerra com pastores alemães, né? Porém, em função do porte físico e da fisionomia um tanto agressiva dos pastores, né, isso foi se modificando e até chegarmos à descoberta, né, de que o labrador e o golden retriever são muito mais dóceis, muito mais obedientes e tão inteligentes quanto os pastores alemães, né? E dessa forma essas duas raças são muito mais utilizadas hoje em dia no mundo todo. Porém, não é qualquer labrador que está apto a ser cão-guia, né? Eles precisam ter certas características, e entre essas características incluem-se o fato de não ter medo de barulhos de carro ou de ônibus, né? Enfrentarem essas situações corajosamente, de não serem agressivos, né? Desenvolverem a capacidade da obediência, né? E usarem todo o seu potencial de inteligência que lhes faculta serem tão efetivos nessa condição de cães-guias. Entendi. E o cão-guia acaba sendo um instrumento de integração social, doutor, na sua opinião? O cão-guia ajuda bastante esse processo da integração social, na medida que a maioria das pessoas gostam de cães, né? E se aproximam muito mais dos deficientes visuais com cães-guias, falando dos seus próprios cães e das suas vidas com seus cães, né? Então, o deficiente visual passa a ser muito mais bonito do que era anteriormente, né? Quando o deficiente visual usa a sua bengala, existem uma série de pessoas que dão atenção e que auxiliam no processo da travessia. Agora, quando nós estamos com o cão-guia, nós passamos a ser muito mais bonitos, charmosos, inteligentes. E, portanto, o benefício social que isso traz ao deficiente visual é muito significativo. Sim, certo. E, doutor, para finalizar, existe algum trabalho ou lei em andamento que esteja em busca da melhoria do serviço para os deficientes visuais? Existe alguma discussão já em pauta, sendo colocada em prática sobre isso? Existem algumas leis que propiciam esse trabalho, né, dentro do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação sempre fornece, inclusive, kits de educação para os deficientes visuais, onde inclui bengalas, onde inclui pulsor, reglete, papéis, né?
e assim como a facilidade de professores especializados, né, em braille, em informática, né, para que possam facilitar esse processo educacional pedagógico do deficiente visual. Certo. Bom, doutor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito da nossa entrevista? Alguma informação que o senhor ache relevante? Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Crefito e ao Reginaldo em especial, né, e levar essa mensagem especial para todas as universidades que promovem o curso de fisioterapia e terapia ocupacional, para que insiram em seus currículos ou nas condições de curso de especialização a área de fisioterapia e terapia ocupacional na deficiência visual, para dessa forma ampliar o conhecimento do deficiente visual, para ter uma ação mais eficiente, benévola, propiciando essa integração social e profissional do deficiente visual no mundo cotidiano. Muito obrigada, doutor. Esta foi a entrevista com o doutor Pedro Carlos Arruda e nós agradecemos pela sua participação, doutor. Ok, agradeço e estamos prontos até voltarmos e especificarmos outras questões dentro da área. Certo. Quando você tem a confirmação de exame complementar, você consegue planejar as ações para o seu tratamento ser mais efetivo. Então, se você conseguir ter um exame complementar mais preciso, um planejamento de ações, um tratamento mais específico, você vai ter uma fisioterapia muito mais resolutiva. E você vai agir diretamente no tecido que você tem que tratar, na região que você tem que tratar e na disfunção do seu